Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está demais, deem uma olhadinha. Ao longo de 20 anos a gente vem ouvindo das pessoas que tinham a necessidade de extrapolar um pouco isso. Eles precisavam de um lugar que, além de exames, tivessem também consultórios médicos, consultas médicas, né? Daí a ideia da vida. Então, nessa concepção da vida, a gente já vem com o conceito de diagnóstico e saúde, ou seja, além do maior menu de exames em um único lugar no estado, a gente tem mais de 30 especialidades médicas fazendo consultório aqui. Isso otimiza o tempo das pessoas. E temos aquele bate-papo cheio de energia, nos motivando nesse início de semana com ele, Carlos Campelo, que trouxe aí o consciente da positividade. Consciente da positividade é um número que vai me dar assim, quantos de 0 a 100%, quanto que eu estou gastando do meu tempo com pensamentos bons. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito informativo, mostrando para vocês tudo que nós temos aqui na nossa região em relação à saúde. E para isso, estamos fazendo uma visita especial. Hoje nós que viemos, né, doutor? Aqui na Vida Diagnóstico e Saúde, conversar com o doutor Roberto Barreto. E eu fico muito feliz. Obrigada por nos receber, doutor. Obrigado a você, sempre um prazer falar com você e o seu programa sempre um sucesso. Então, você estar aqui é um prazer enorme para mim. Olha, eu fico muito feliz do programa ele ter tido essa pegada de saúde, que é o fato de levarmos informação para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas sofrem de algum mal e ela nem tem a noção, nem tem o conhecimento que nós temos aqui, uma estrutura como a vida aqui em Várzea Grande, né, doutor? Sim, sim. A vida, ela traz um conceito novo, Elga, que é o conceito de diagnóstico e saúde. Então, a gente já está na medicina de Cuiabá há mais de 20 anos, aproximadamente 23 anos, aquele conceito antigo de medicina diagnóstica, que era todos os exames em um só lugar. Ao longo de 20 anos, a gente vem ouvindo das pessoas que tinham a necessidade de extrapolar um pouco isso. Eles precisavam de um lugar que, além de exames, tivessem também consultórios médicos, consultas médicas, né? Daí a ideia da vida. Então, nessa concepção da vida, a gente já vem com o conceito de diagnóstico e saúde, ou seja, além do maior menu de exames em um único lugar no estado, a gente tem mais de 30 especialidades médicas fazendo consultório aqui. Isso otimiza o tempo das pessoas. Com certeza. E também vir aqui na vida e você ter toda uma vasta imensidão de possibilidades, né? E as pessoas também que estão aqui, elas têm uma interação maior. Então, eu acredito que no resultado final, seja no diagnóstico ou no tratamento, fica melhor. Sem dúvida. É a questão da otimização, como eu acabei de falar. Às vezes o paciente, principalmente o paciente do interior, né, ele quer vir resolver a situação dele muito rapidamente. Então, ele pode vir aqui, agendar uma consulta médica. Se necessário, ele vai fazer um exame, às vezes exames complexos de imagem, e às vezes até em 2 horas a gente já tem o laudo desse exame de imagem e a gente já inicia a terapêutica, o tratamento desse paciente. Então, para um paciente que é do interior, olha como poupa o tempo dessas pessoas, olha como otimiza o tempo dessas pessoas. Então, esse conceito é um conceito que veio para ficar. Né? A gente até tinha uma certa dúvida em determinado momento, será que esse conceito de diagnóstico de saúde, porque tudo que é diferente, né, gera uma certa ansiedade. Sim, claro. Mas a gente não tem dúvida que é um conceito que veio para ficar, que está facilitando a vida das pessoas e que está ajudando as pessoas de uma forma geral. Está tendo êxito, né, doutor? Quando se tem êxito, acho que é esse o caminho. Doutor, a Vida Diagnóstico e Saúde, ela tem a atenção na saúde. E são 5 pilares que o senhor pensou para construir a vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Na realidade, esse conceito de diagnóstico e saúde é um conceito novo, ou seja, unir todos os exames e consultas médicas em um só lugar.
Porém, tem que ter o conceito da educação médica continuada. Então, aqui na clínica, a gente faz palestras para a comunidade de temas relacionados à saúde, é o terceiro pilar. A gente tem a pegada da prevenção, e aí temos uma clínica de vacinas e temos o check-up. Check-up com aquele conceito de todos os exames e todas as consultas de acordo com sexo e faixa etária, com protocolos muito bem determinados, muito bem estabelecidos, seguindo consensos internacionais. Então, a prevenção é o quarto pilar. E o quinto pilar, que é a sustentabilidade. As empresas têm que ser responsáveis ambientalmente. A dificuldade que nós estamos tendo com o meio ambiente não é um problema ali na frente, é um problema de ontem. A gente vive no estado que o apelo à proteção ambiental é extremamente importante. Nós somos um celeiro de alimentos para o mundo e a gente está na eminência se os cuidados não forem tomados com relação à preservação do meio ambiente, em especial a Mata Amazônica, que é quem traz aquele corredor de umidade para o centro-oeste. Ali na frente, algumas décadas à frente, esse estado aqui virá um estado problemático, porque ele não vai conseguir produzir, porque não vai ter regimes regular de chuvas. Então, esse é o conceito da nossa preocupação com o meio ambiente, mas cada empresário, cada empresa que inicia o seu processo produtivo, ele tem que se preocupar com o meio ambiente. Na vida, desde o início, esse é o nosso quinto pilar. A gente trabalha aqui com o conceito de sustentabilidade. A gente tem uma estação de tratamento de resíduo aqui subterrânea com mais de 50 mil litros. Todo o resíduo da clínica é tratado nessa estação e é colocada depois na rede pública tratado. Nós temos aqui energia solar. Nós temos 100% das lâmpadas aqui do complexo são LED com altíssima eficiência. Nós temos separação de lixo. Nós temos captação de água na chuva. Recentemente, nós instalamos na clínica, em parceria com a Volvo do Brasil, uma estação de carregamento de carro elétrico e ou híbridos. Ou seja, a gente tem todos os conceitos de sustentabilidade. Desde o início, nós já pensamos nisso. E é o nosso quinto pilar. Isso nos orgulha muito, porque nós somos uma empresa ambientalmente correta. Doutor, as empresas, os empresários, é importante veicular e dar esse exemplo, porque financeiramente não é fácil você fazer uma adaptação da sustentabilidade. Então, é algo que você tem que ter um comprometimento com o futuro muito grande. Sem dúvida. Do ponto de vista financeiro, a gente não ganha um centavo a mais dos nossos maiores pagadores de serviços, são as operadoras de saúde. Ou seja, para eles não interessa se eu sou uma empresa sustentável, se eu fiz um investimento para tornar minha empresa sustentável. Mas a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar nas gerações futuras, nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, e cada um tem que fazer a sua parte. É um trabalho de formiguinha. A minha empresa faz, a tua faz, a do vizinho ele faz. E no conjunto da obra a gente vai ter um mundo ambientalmente mais correto. E saudável, né? Também, né, doutor? E saudável. E eu sempre digo isso, a gente não pode esperar as ações do Estado. O Estado tem a obrigação de fazer, mas é paquidérmico, ele é lento. Então, até o Estado fazer o que ele tem que fazer, a iniciativa privada tem que fazer antes e tem que dar o exemplo. Eu fico muito feliz com as novas gerações. Talvez aí sim o nosso investimento venha a valer a pena. As novas gerações elas têm uma pegada de preocupação com o meio ambiente, com os valores de respeito, de uma forma geral, do ponto de vista social. Então, essa geração já enxerga empresas como a nossa de uma forma diferente e são potenciais consumidores. Então, indiretamente, talvez sim, ali na frente, a gente vai colher frutos de ter investido na sustentabilidade. Mas, do ponto de vista do investimento inicial, obviamente que é difícil, é muito difícil. É muito difícil. É caro. É muito caro. Muito caro, né, doutor? Mas vale a pena, com certeza. O exemplo é algo que vai se propagar e eu tenho certeza. Doutor, eu quero assim, vamos fazer um tour aqui por tudo que a vida oferece, todas as especialidades, em relação a exames, diagnóstico, mas também os profissionais que estão aqui, que, se eu não me engano, são 138? 186. Nossa, doutor, já aumentou já. A gente tem tido essa felicidade. Quando a gente montou aqui, o projeto ele foi muito bem concebido do ponto de vista de espaço físico. A gente teve um cuidado de selecionar grupos, né, que já trabalhavam em Cuiabá, que eram grupos muito bem estabelecidos do ponto de vista de credibilidade. Então, esses grupos vieram com a gente e, a cada momento, as pessoas nos procuravam. A gente já tinha uma história na medicina, tanto eu quanto a Natasha, e
provavelmente a gente já devia ter uma credibilidade no mercado, e as pessoas nos procuravam. Eu quero trabalhar na vida, eu quero trabalhar na vida. E a gente brinca que a gente ampliou a obra durante a obra. Então, foi difícil. O Leonardo, Várias vezes, né? Foi crescendo. E a gente foi adaptando. O pessoal da cardiologia, nós vamos montar a cardiologia. O pessoal da medicina nuclear, eu quero montar a medicina nuclear. Vamos montar a medicina nuclear. Então, o andar de cima, que a princípio não ia existir nada, ele foi 100% ocupado durante a obra com projetos novos. Foi muito difícil. O Leonardo sofreu bastante, porque isso gera custo e gera estresse, né? Porque já pensou, mudança de projeto no meio, é você trocar a roda do caminhão com o caminhão andando. Então, isso nos deixou muito felizes, porque a gente viu que a gente tinha uma certa credibilidade aí no meio médico e a gente foi agregando pessoas boas. E a gente tem a felicidade hoje de ter 186 médicos aqui, mais de 120 colaboradores. Então, isso nos orgulha, porque além do sucesso da empresa, a gente está gerando emprego, renda, está gerando receita para o município de Várzea Grande, receita para o Estado. Isso faz a máquina girar, a máquina como um todo, né? E podemos falar um pouquinho de tudo que a vida oferece? Sim. A vida hoje, em termos, vamos começar pela parte de medicina diagnóstica. É o maior menu hoje de exames em um único lugar. Não tem nenhum centro de diagnóstico no estado que tenha tantos exames concentrados em um único lugar. Então, aqui a gente tem, vamos começar pela parte mais complexa, que é a radiologia. A gente tem todos os exames aqui de radiologia, da ressonância, que é o mais complexo, ao raio-x, ultrassom, mamografia. Lá no início, a gente teve a felicidade de 2015 foi um ano difícil, de crise, né? Sim. Então, o país estava em recessão, a gente fez um pacote com a Philips do Brasil, a gente comprou todos os equipamentos da radiologia com a Philips, para isso a gente conseguiu um desconto muito grande e, em contrapartida, a gente só pegou equipamento de última geração. Exemplo do nosso mamógrafo, que é um mamógrafo que a gente chama de microdose. Você sabe que as mulheres, a partir de determinada idade, elas têm que fazer mamografia anual, e mamografia irradia, né? Por menor que seja a dose, mas irradia, e se isso se repete todos os anos, é um efeito cumulativo. Então, quanto menor a radiação que você tiver numa mamografia, melhor. Esse aparelho que nós temos aqui, é um aparelho digital microdose, é o aparelho que menos irradia no mercado. Então, a gente se preocupou com isso também. Isso vale também para a tomografia, que também que a gente chama de TC de baixa dose, para irradiar menos. Enfim, os equipamentos da radiologia são dos mais complexos aos mais simples, são equipamentos de ponta e a gente tem muita tranquilidade para falar isso para os nossos pacientes. A questão de tecnologia, doutor, é algo que vem evoluindo muito. Então, o senhor teve essa atenção. A gente teve atenção porque a gente já estava começando um espaço novo, a gente já queria começar bem, digamos assim, com equipamentos novos, com equipamentos diferenciados. A gente conseguiu fazer isso, era o momento. Se por um lado estava ruim para o país, por outro lado foi bom para a gente, que a gente fez um pacote e adquiriu tudo por um preço muito menor. Aliado à radiologia, a gente traz aqui o CEDILAB. O CEDILAB foi, na época, nós éramos donos, nós não tínhamos nem vendido ainda para a rede DASA, que é a maior rede de laboratórios da América Latina. E já era um laboratório que tinha uma pegada de sustentabilidade. Foi o primeiro laboratório do Brasil, lá em 2002, a ter a 14 mil, né? Mas aí nós vendemos e a coisa andou e tal. E agora, com a vida, a gente traz uma franquia do CEDILAB para cá, que é um belo de um laboratório. Então, a CEDILAB está junto aqui na vida. O laboratório aqui é CEDILAB. O laboratório. Só que é uma franquia nossa, né? Então, a gente tem controle, né? A gente trabalha do jeito que a gente quer, né? Então, isso facilitou muito. Então, aliado à vida e imagem, vem o laboratório. E aí vem N outros serviços. Serviço de endoscopia, vida endoscopia, que é o meu serviço. Olha, eu vou aproveitar. Quando o senhor chegou na endoscopia, eu sei que tem detalhes muito importantes. Eu vou aproveitar esse gancho, vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta e continua essa visita aqui e esse bate-papo com o Dr. Roberto Barreto. Estamos de volta hoje aqui na Vida, Diagnóstico e Saúde, ao lado do Dr. Roberto Barreto, que está aqui nos explicando em detalhes tudo que a vida oferece à nossa população, ao nosso estado, né, doutor? Porque todo mundo pode se beneficiar dessa estrutura. Sem dúvida. A gente, como eu disse, aqui tem um menu enorme de exames, o maior menu
de exames em um único espaço no estado e a gente traz isso para fazer comodidade para o paciente mesmo, facilidade para ele. Ele vem em um lugar que ele consegue fazer tudo, não só de exames, como nas consultas médicas. E aí a gente, seguindo aqui o que a gente já vinha comentando no bloco anterior, além do setor de radiologia, do laboratório com CEDILAB, a gente tem N outros serviços, o serviço de endoscopia, que é a minha praia, né? Sim. Eu sou endoscopista, né? E aí na endoscopia a gente fez exatamente o que fez na radiologia, no laboratório, tinha que ter tudo com qualidade. Então aqui o serviço de endoscopia completo, que a gente faz da endoscopia digestival, da colonoscopia, a ecoendoscopia, que é um exame extremamente complexo. Pouquíssima gente no Brasil fazem esse exame. Nós trouxemos para cá a cápsula endoscópica, que também é um exame muito diferenciado para intestino delgado. Inclusive, só tem aqui, né? Só tem aqui. E essa cápsula, a gente tem a tecnologia real-time, que a gente consegue acompanhar ela a hora que a gente quer. Ela tem um monitor na cintura do paciente, eu aperto o botão, eu sei exatamente onde ela está, eu vou acompanhando ela, isso facilita muito. O senhor tem a possibilidade de acompanhar todo o canal com essa cápsula? Tenho sim. Na realidade, não há essa necessidade, mas em momentos estratégicos, sim. Por exemplo, logo após o início, quando ele deglute a cápsula, a gente tem que ter certeza que ela saiu do estômago. E tem pessoas que o estômago funciona muito devagar, fica 4 horas, 6 horas lá. E aí, a bateria pode não ser suficiente para percorrer todo o intestino delgado. Então, a gente deixa ele aqui 1 hora e meia, e eu vou lá, chamo o paciente de volta e vejo se ela já saiu do estômago. Se ela não saiu do estômago, ele vai ser sedado, eu vou passar o endoscópio, eu vou pegar a cápsula e vou colocar lá no duodeno. Aí ela vai embora. Então, tem todos esses detalhes, né? Então, na realidade, o serviço de endoscopia, ele é completo, ele tem todos os exames que são necessários, toda a tecnologia de avanço na endoscopia a gente tem aqui também, como não poderia ser diferente, né? Se os outros serviços são bons, a endoscopia precisa ser bom também, né? E com ótimos profissionais, nós temos grandes profissionais aqui que vieram de grandes centros que trabalham conosco. Então, isso é extremamente importante. Além da endoscopia, vamos lá, temos aí um serviço de otorrino completo, com consultas e todos os exames de otorrino, com audiometria, laringoscopia, bera, enfim, é um menu enorme de exame de otorrino. O espaço de otorrino aqui é um espetáculo, com profissionais assim de ponta também no mercado. Aí temos o serviço da neurologia, com consultas e exames altamente específicos e diferenciados na neurologia. Temos aí... A doutora Larissa, que é neurologista aqui, já esteve lá no programa. Eu sei, eu vi a entrevista dela, ótima, a Larissa é ótima. Aliás, o grupo da Neuro aqui, o Bruno é o chefe, Larissa, enfim, é um grupo, o Granja é um pessoal muito diferenciado, está fazendo um sucesso enorme aqui, enorme, porque eles são realmente muito bons. É um grupo jovem de pegada, falou, olha, vocês têm pegada e o serviço está indo de vento em popa. Aí temos a medicina nuclear, que é um serviço complexo, né? Medicina nuclear é um serviço complexo, que está aqui também, está indo muito bem, e que é uma área muito específica, que você não pode colocar em qualquer lugar, porque para aprovar um projeto de medicina nuclear, precisa da aprovação da Agência Nacional de Energia Nuclear, que não é simples, tanto é que o serviço aqui começou 6 meses depois da clínica, porque tem um problema na aprovação, não o projeto em si, porque não tem gente no Brasil para vir fazer inspeção. Mas, enfim, hoje eles estão a pleno vapor aí funcionando, né? Nós temos a cardiologia aqui fantástica, os meninos que, eu brinco, são os filhos do dono da Amecor, meninos que vieram de grandes centros, né, do Dante Pazanese, da Escola Paulista de Medicina, montaram um serviço maravilhoso aqui. Eu acho que são 8 cardiologistas aqui, todos top de linha, tem todos os exames na área de cardiologia também. Nós temos a oftalmologia aqui com um grupo forte também, que é a Clínica Visão, tradicional, e que está aqui dentro e fazem tudo de oftalmologia. Eu vou até esquecer algumas especialidades, porque a gente tem mais de 30, mas eu estou falando Não, assim... Fique tranquilo que nós vamos mostrar tudo isso no programa. Nós vamos mostrar em detalhe cada especialidade que tem aqui na Clínica Vida, bem como todos os exames também ligados a essa especialidade. O senhor pode ficar tranquilo se esquecer, doutor. Eu estou falando os âncoras, né, que são os que a gente chama de âncoras, são aqueles serviços que são maiores e que acabam capitaneando um monte de médico. Aí mais 2 âncoras estão aqui, que é o grupo da ortopedia, e sucesso absoluto, são 14 ortopedistas aqui, eu fico brincando, cara, eu não sei como é que tem tanto paciente para ortopedia, mas dizem que ortopedia é assim mesmo, e tem muito, são agenda sempre muito cheia. E, recentemente, uma grande aquisição nossa, que é a Oncolog, né? Nós firmamos aí uma parceria com o André, é amigo nosso amigo da Natasha lá desde a infância e acabou virando nosso amigo também, um profissional de primeiríssima linha que tem o ritmo que eu gosto. Eu falo, rapaz, o seu grupo tem o meu ritmo. Ele é muito rápido, ele tem um grupo muito competente junto com ele, muitas pessoas junto com ele, de todas as áreas, na oncologia e na hemato. E agora nós estamos ampliando o serviço, que além deles estarem fazendo consulta, nesse momento nós já estamos executando a obra para ter o primeiro serviço de oncologia
em Várzea Grande que vai fazer infusão de quimioterapia. Então, que era uma coisa que eu não me conformava, né? Como que Várzea Grande, segunda cidade do estado, terceiro PIB, eu sempre tenho esse discurso, mas é real. Não fazem quimioterapia, que eles têm que sair daqui para ir para Cuiabá, né? Sim. E aqui a gente tem toda uma infraestrutura para isso, porque a gente tem laboratório, a gente tem exame de radiologia, a gente tem tudo. Está tudo pronto para eles desencadearem esse processo. Está faltando até espaço para crescer, né, doutor? Pois é. Porque assim, aí eu fico até brincando, e agora? Fazer o quê? Só se expandir. Porque aí outros grupos nos procuram querendo montar serviço aqui. Sim. Eu digo, olha, o futuro a Deus pertence, mas é uma coisa que está no nosso radar, assim, expansão, porque a gente não pode parar. Doutor, não quero que o senhor esqueça de falar do check-up, que eu acho muito interessante, que é na questão da prevenção, né, que faz parte da prevenção, e vocês têm aqui um atendimento muito diferenciado, melhor que muitos lugares que são aí referência na questão do check-up. O check-up, assim como a vacinas, é aquela pegada de prevenção que a gente tem, ou seja, nós temos uma clínica de vacina, mas o check-up. A gente sempre encaminhava pacientes para São Paulo para fazer check-up no Sírio, no AIS, principalmente as pessoas de alta renda, eu quero fazer tudo num único dia, e aqui a gente não conseguia, porque a gente não conseguia unir essa questão dos exames em consultas em um único lugar. E para você ter check-up, você tem que ter tudo junto, para você poder criar um fluxograma de exames e consultas no mesmo dia. E a vida nos trouxe essa oportunidade. Falei, olha, chegou a nossa hora. A gente tem condição de montar uma estrutura e será a primeira do estado a oferecer o check-up. E aí estudamos bastante, principalmente a Natasha estudou muito. Estudou o check-up do Sírio, do AISA, do HCO, do Mãe de Deus, se eu não me engano, lá em Porto Alegre, ou é Menino Jesus, eu confundo, acho que é Mãe de Deus, é um desses. Mas é um check-up famosíssimo lá em Porto Alegre. Além disso, estudou alguns check-ups fora do Brasil, estudou vários protocolos, e nós criamos um protocolo de check-up muito diferenciado, de acordo com o sexo faixa etária, ou seja, abaixo de 40 homens e mulheres, entre 40 e 50 homens e mulheres, acima de 50 homens e mulheres, e bariátricos e não bariátricos. É uma população que cresceu muito. Com certeza. E eu, como endoscopista, eu fico assim, abismado, porque eu faço muita endoscopia no pré-operatório, porque eu tenho que fazer. Eles não podem ir para a cirurgia se fazer endoscopia. Eu faço endoscopia no acompanhamento do pós-operatório, e eu faço endoscopia, às vezes, para resolver complicação no pós-operatório. Então, a gente vê muito paciente bariátrico, mas é muito e crescente. Então, a gente não poderia deixar esse grupo fora do check-up. Então, o protocolo, por isso que a gente fala, é faixa etária XYZ, homem ou mulher, com bariátrico ou não bariátrico. Então, acaba tendo aí 12 protocolos básicos de check-up, fora os personalizados, porque, às vezes, a gente não pode deixar a coisa 100% engessada. Às vezes o paciente está no protocolo de check-up, mas ele tem uma hérnia lombar e ele está com dor. Ele precisa... A gente personaliza o check-up. Não, você vai passar no ortopedista também. Se precisar, você vai fazer uma ressonância. Então, a gente ainda tem essa possibilidade de personalizar, porque a gente entrevista todos esses pacientes antes do check-up. Eu gosto muito de falar em relação ao check-up e à prevenção, porque salva muitas vidas, né, doutor? Muito, muito. O objetivo é esse, é identificar problema antes que esse problema fique grave, né? E a gente aqui, eu sempre falo essa história de várias situações que eu tenho certeza que nós influenciamos na vida dessas pessoas. Inclusive, um CEO de uma grande empresa do agronegócio, em que durante o check-up a gente acabou identificando uma lesão grave na coronária dele, acabou indo para um procedimento cardiológico, foi colocado um stent, esse paciente está ótimo. Um paciente que poderia ter tido um problema grave em poucas semanas. Então, isso nos deixa muito felizes, né? Porque a gente vê que a gente consegue interferir na vida das pessoas. E é o objetivo, né? O objetivo do check-up é esse mesmo, né? Com certeza. O doutor também tem uma novidade vindo aí na área de cirurgia plástica. Sim, nós temos a Caroline que está aqui. Nós ficamos muito felizes, né? Cirurgia plástica sempre faz muito sucesso com vocês, mulheres, né? Aliás, eu brinco, né? Como gostam, né? De se retocar, né? Mas é bom, né? É bom. Autoestima, doutor, sentir bem, faz bem para todos os âmbitos da nossa vida. E ela é uma menina realmente extremamente competente, né? Eu digo que é cria da casa, formou aqui na UFMT, depois saiu, fez a residência dela, a especialização, e ela está com serviço aqui de cirurgia plástica, e a gente está com projetos, além disso, para pequenos procedimentos aqui, não procedimento cirúrgico, mas procedimentos menores em um ambiente
digamos que é um ambiente controlado por nós aqui dentro da clínica, tipo um mini centro cirúrgico. Então, isso faz parte do projeto de expansão. Maravilha. E eu queria mesmo tocar no assunto da cirurgia plástica, porque mostrando a seriedade que como vocês tratam tudo aqui e a preocupação sempre de oferecer o melhor, é um ramo que as pessoas querem fazer muito, mas precisam ter esse outro lado da segurança, porque não sempre, mas a gente sempre tem notícias de pessoas que buscam procedimentos mais baratos, sem levar em consideração a segurança e vem a óbito, né, doutor? Sem dúvida. É uma cirurgia, né? Envolve risco. Eu sempre falo, não só cirurgia, até procedimentos também, né? Todo procedimento envolve risco. Então, quando você vai submeter uma cirurgia plástica ou qualquer outro procedimento, a primeira coisa é saber se o profissional ele é especialista, né? Hoje é tão fácil a gente descobrir, né? Vai na internet, consulta o CRM para ver se é um profissional especialista em cirurgia plástica. Então, essa é a primeira segurança. Segundo, você vai operar? Vamos operar em um lugar decente, que tenha infraestrutura? Com certeza. Porque, assim, às vezes, não é nem erro médico, às vezes é intercorrência que acontece em qualquer procedimento. Se você tem uma infraestrutura que você consegue resolver aquilo naquele momento, a pessoa não vai ter uma evolução desfavorável. Sim. Mas se você está em um lugar que não tem infraestrutura nenhuma, ela pode até ir a óbito. Então, procure um bom profissional que seja especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Procure uma boa infraestrutura para você realizar o seu procedimento, que aí você minimiza os riscos, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E vale não só para a cirurgia plástica, mas para os todos os outros procedimentos de uma maneira geral, né? Inclusive endoscópicos, né? Talvez uns 15 anos atrás, a gente desencadeou um movimento aqui de colocar o anestesista na sala de endoscopia. Porque antes, era a prática. O endoscopista sedava o paciente. Ele sedava e fazia o exame. Era assim. E há 15 anos atrás, o CFM ele entra com uma normativa que diz todo procedimento que envolve sedação tem que ter o segundo médico. Captei. O segundo médico é o anestesista. Foi o que eu fiz. Comecei um movimento muito forte, consegui que as operadoras de saúde aqui em Cuiabá autorizassem o anestesista na sala de endoscopia e eu virei referência, nós damos referência para o Brasil. Na época, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui e nas reuniões da Nacional, os caras colocavam a gente como exemplo. Lá em Cuiabá, o Roberto conseguiu o anestesista na sala. E a partir daí, o Brasil inteiro correu atrás disso. Hoje, a maioria dos lugares no Brasil, as salas de endoscopia têm um anestesista. Baita de uma segurança para o paciente, para o endoscopista, sim, qualidade de sedação muito melhor. Então, essas coisas ajudam bastante a segurança durante um procedimento que parece simples, mas pode não ser tão simples assim, a endoscopia. É verdade. Doutor, olha, eu quero te agradecer muito. Só estamos iniciando aí um trabalho que vamos fazer aí e eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, mostrando para todo o nosso estado que temos, sim, uma estrutura referência aqui em Várzea Grande, né, doutor? E a gente vai conversar sobre isso, trazer a vida para Várzea Grande. Mas, numa próxima vez, a gente conversa mais e eu quero te agradecer por ter essa confiança em nosso programa e estar aí fazendo essa parceria que, com certeza, vai ser bem longa. Parceria certamente vai ser um sucesso, mas a confiança no programa que é um sucesso. Como não ter confiança no programa que já é um sucesso, né? Obrigada. Então, será uma parceria proveitosa, sim, com certeza. Obrigada. E o Elgue Você de hoje continua, nós só estamos começando e vamos direto para o estúdio com mais uma entrevista sensacional. Rapidinho, a gente já volta. E agora, em nosso programa Elga e Você, aquele momento gostoso, aquele bate-papo descontraído com quem? Com ele, Carlos Campelo, sempre aqui alegrando o nosso início de semana, a nossa segundona. Muito bom te receber sempre, Carlos. Que maravilha, Elga, ainda mais com toda essa energia dela, é maravilhoso começar a semana assim. Eu achei que você ia reclamar, eu falar Carlos, você falou, nossa, ela me chamou de Carlos. Deixa eu começar a me acostumar, Elga. Acostumando, vira e mexe, me chamando de Carlos.
Campelo, Campelo para os íntimos, né? A gente já é íntimo durante todo esse tempo. Sabe o que é estranho, sabe? Tem hora assim, depende da pessoa, do ambiente, que alguns me chamam de Carlos, né? Sério? Outros me chamam de Campelo. E aí, quando muda o ambiente e me chamar pelo outro nome, sou estranho, né? Você fala, oi? É comigo mesmo? Parece que sou eu. Olha, primeiro eu quero parabenizar você pelo nosso bate-papo da semana passada. Eu estou aproveitando a oportunidade do novo programa. Eu amei. Eu achei assim que falar de exemplo é algo que acrescenta realmente e de fácil tipo assim, a pessoa que quer entender esse ensinamento é fácil, sabe? E é algo que realmente dá aquele impacto para uma mudança positiva para as pessoas. Então eu adorei, viu? Parabéns pelo tema. Eu que agradeço. É assim, você que me influencia, né? Você que me inspira, né, Elga? A gente buscar cada vez coisas mais instigantes que possam ajudar mais pessoas. Sabe, assim, eu tenho certeza que quando nós estamos conversando e fazendo essas reflexões, as pessoas conseguem visualizar aquilo no seu dia a dia, nos acontecimentos diários. E isso faz a pessoa refletir e melhorar e evoluir e mudar para melhor sempre. Com certeza, nosso intuito é esse, né? De a gente iluminar caminhos aqui, né, Esse é o Elga? propósito. E hoje, Campelo, qual é o tema? Aliás, eu já até sei, porque nós já alinhamos na semana passada e no ar, temos aquele spoiler, e eu falei que eu estou assim ansiosa para iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto o da semana passada. E vai ser, e tem teste, tem exercício que as pessoas vão poder fazer, vão poder se avaliar, e é muito interessante que é o consciente da positividade. Olha que maravilha, consciente da positividade. É um número que vai me dar assim, quantos, de 0 a 100%, quanto que eu estou gastando do meu tempo com pensamentos bons, né? Pensamentos positivos, são pensamentos bons, pensamentos do bem. Chamou muito a minha atenção na semana passada, foi quando você falou que a porcentagem 75%, é isso? 75% é o limiar para você começar a ter uma qualidade de vida dentro do seu dia a dia. 75% do tempo você ter mais pensamentos positivos do que pensamentos não tão bons. E geralmente acontece o contrário. A maioria das pessoas tem mais pensamentos negativos. E cada pessoa tem seu consciente. E é interessante a pessoa fazer o teste, fazer a sua autoavaliação, porque aí ela vai entender direitinho como que ela está passando o dia, como que ela está usando o seu dia, usando a sua vida, né? Usando a sua fichinha de vida que teve aqui, que está tendo aqui nesse momento do universo, com os seus pensamentos, com suas atitudes. Como que ela está gastando esse tempo, ou usando esse tempo, pensando coisas boas ou pensando coisas não tão boas. É tudo uma questão de percepção, né? Às vezes a pessoa não percebe que ela está sendo assim. Exato, Elga. E foi muito bom você já falar essa questão de percepção, que eu já vou trazer um exemplo para a pessoa já começar a entender como que a gente trabalha no pensamento. Então, Campelo, vamos ver se é mais ou menos por aí, me usando de exemplo. Às vezes, as pessoas que convivem comigo falam, meu Deus, mas como você é otimista? Em tudo, você é otimista, você acredita que vai dar certo. Mas não é o princípio de tudo? Se você mesmo não acreditar que vai dar certo, como é que você vai levar algo para frente? O natural, Elga, teria que ser assim. Sim. Mas não é. Não é, A né? grande maioria não tem essa percepção. E se a gente tem um livro sobre a positividade de Chamin, que fala da seguinte forma, 20% da população mundial estão acima do 75% do quociente de positividade, acima do 75% de positividade. Ou seja, 20% da população mundial passa 75% do tempo do seu dia pensando coisas boas. Então, não que não pense coisa. Se é 75 para 100, então 25. Eu tinha entendido errado, então. Eu achei que a grande maioria das pessoas tinham pensamentos negativos. Sim. É isso? Exato, porque 20% tem acima de 75. Os outros 80% estão abaixo dos 75. Entendi agora. Entendeu? Então, olha, é tão simples, minha gente, é só pensar assim.
Se você mudar a sua forma de pensar e ser positivo, você já está ganhando de uma galera, né? Com certeza. Já está colocando uma galera para trás, já está na frente. Só por ser positivo. Lógico que a gente não tem que ser fantasioso, não é fantasioso, pé no chão sempre, planejamento, ter consciência do que você está fazendo. Mas acreditar no que você está fazendo, ter aquele pensamento positivo, é o básico. E assim, além de ter isso como básico, né, é importante para a gente ter uma qualidade de vida. Então a positividade leva a gente a ter mais qualidade de vida. Então não é só alimentação, né? Não é só praticar uma atividade física, não é só você trabalhar e ser remunerado, não. É como que você está trocando essa energia com o mundo. Né? O que você está emanando para o mundo, o que você está pedindo e compartilhando com o universo. E dentro desse exercício você consegue perceber qual é o seu grau de positividade e quais são os sabotadores que vão estar ali diariamente, rotineiramente, impedindo que você tenha o pensamento positivo, impedindo que você tenha essa visão de que vai dar certo, acreditar que vai dar certo. Sim. Quais são os sabotadores? E tem muitos? São 10 sabotadores principais. Nossa Senhora! São 10 sabotadores. 10 sabotadores principais. Vamos começar com um exemplo que eu tinha começado a falar para você, do ponto de vista. Vamos dizer o seguinte, imaginação, tá? Aconteceu um acidente na estrada, você estava lá dirigindo, aconteceu um acidente na estrada, colidiram vários veículos, todos morreram, mais de 15 pessoas morreram, só você sobreviveu e você quebrou o braço. Senhor. O que você, qualquer pessoa, óbvio, o que essa pessoa vai pensar? Nossa, graças a Deus eu não morri e só quebrei o braço. Sim. Né? Lógico. É evidente que é isso, né? Agora vamos dizer que você está no shopping, lotado de pessoas, todo mundo se divertindo, brigando, a pandemia acabou, né? Nesse mundo imaginário, por enquanto, né? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ter essa realidade aqui no Brasil. Tá todo mundo lá. Eu quero tanto bater você esse papo. Tá lá se divertindo, você escorrega e quebra o braço. Cai no chão e quebra o braço. Só você. Tá no shopping, um ambiente normal. Pode acontecer. O que normalmente essa pessoa vai ficar? Vai ficar com vergonha. Sim. Vai ficar, por que eu? Por que comigo? Né? Coisas acontecem na vida, boas e ruins, né? Exato. Mas vai ficar com vergonha, vai chorar, vai se lastimar, vai se fazer de vítima, vai criar um cenário em volta, né, daquela situação de terror porque quebrou o braço. Mas agora pega os dois cenários. Os dois, o fato é o mesmo. Com certeza. Quebrar o braço. Mas olha como que um tratou e olha como o outro, nessa questão imaginária, como o outro tratou. Né? De que forma que nós estamos tratando os fatos que ocorrem na nossa vida? Com mais otimismo, né? Ou com pessimismo exagerado? Sim, isso é verdade. Infelizmente, o normal é o pessimismo. É tratar com pessimismo. E aí o que acontece? Né? Acontece que aí as pessoas vão se retroalimentando disso, vão ficando doentes, as relações vão se deteriorando, a saúde vai se complicando. E aí, se dependendo... E tem tudo a ver, né? Tem. O nosso pensamento com o físico. É um sistema. É um sistema. É um sistema único. É um sistema único que se relaciona e não tem como você falar, vou cuidar de um e deixar de cuidar do outro. Né? Se você cuidar de um, o outro vai descer. Se você cuidar do outro, um vai descer. Então tem que buscar o equilíbrio. Entendi. E mais interessante também, dentro desse trabalho, Elga, que fala o seguinte, dificilmente alguém vai ter 100% de pensamento de felicidade o tempo todo. Felicidade são momentos felizes. Não tem que você tem que ser feliz 100% do tempo, senão você não é feliz. Você é feliz,
né? Eu sou feliz, estamos aqui, né? Com Exato. saúde aqui, com essa oportunidade de mais um dia. Isso é felicidade, trabalhando, fazendo o que amamos, ajudando pessoas, iluminando caminhos. Graças é verdade? a Deus. Isso é felicidade. Isso, eu tenho assim, como que eu posso falar? Eu tenho um conceito um pouquinho diferente de felicidade e alegria. Sim. Eu coloco da seguinte forma: nós temos na vida diversos momentos alegres Sim. e diversos momentos tristes. Agora, porque eu estou no momento triste, significa que eu sou uma pessoa infeliz? Infeliz. Perfeito, Campelo. Bem observado, as pessoas vão entender. Compreende Sim. isso? Então eu posso ser feliz com momentos alegres e momentos não tão alegres, né? Que a gente chama comumente de momentos tristes. Pode acontecer? Faz Pode. parte da vida. Faz parte do crescimento. Com certeza. do E os aprendizado. momentos de adversidade em nossa vida são crescimento. Se você até, como falo, nem todo mal é mal, é tudo a forma que é uma oportunidade de você crescer diante daquela situação. Exato. Tudo é a forma como você enxerga a situação e lidar com aquela situação também. Perfeito, exatamente. Por exemplo, se eu tiver uma dificuldade, que nem você acabou de colocar aí, se eu olhasse essa dificuldade como um obstáculo, eu já estou colocando ela de uma forma que para ela me impedir de eu conseguir alcançar o intento, o meu objetivo. Sim. Essa questão aí é mascarada. Uma vez você me falou que às vezes a covardia de você fazer algo na sua vida, você fica colocando empecilhos, barreiras. Você mesmo cria as dificuldades. Né? Então é uma reflexão dentro de você. Isso. Eu colocaria medo. Medo. Isso. Perfeito. Eu colocaria medo. A gente olhar esse obstáculo de uma outra forma, ele já muda, sabe aquele equilíbrio do otimismo e do pessimismo? Olhar o problema como obstáculo, eu estou tendo uma visão pessimista. Sim. Agora, como que eu faço para olhar para ele com otimismo? Entendi. Você consegue perceber? Claro que eu consigo Consegue perceber que existe uma diferença? Sim. O que eu faço com o problema? Eu deixo de olhar ele como obstáculo e olho ele como um desafio. E os desafios sempre trazem algo bom, sabia? Nos movem. Move. Você consegue fazer do limão uma limonada. É sempre assim. Exato. Presta atenção, sabe? Você tem um desafio, aconteceu algo na sua vida que você fala, nossa senhora, olha só, estou planejei isso aqui, deu tudo errado por causa, por exemplo, do material que perdeu. Deu tudo errado. Mas daí você começa a lidar com aquela situação e você sai mais forte, você traz algo melhor ainda do que era a situação primária ali, entendeu? Elga, é simples. É só a Sempre gente olhar. assim. É só a gente olhar. É que as pessoas não veem. Exato, não conseguem perceber. Mas olhe só a cada um de nós, 10, 20 anos atrás. Olhe só para nós o que a gente aprendeu nesses últimos anos. Né? Com certeza. E mais ainda, uma coisa que eu trago, isso até nos meus cursos e tudo mais, eu falo, Elga, olha, o que eu sou hoje é resultado das minhas escolhas 5 anos atrás. Eu lembro desse bate-papo, foi fantástico. Eu falei, opa, tem solução ainda. Tem. Agora, mas isso, como eu te falei, é tudo um sistema e está tudo interligado. Sim. Eu posso mudar, não vou poder mudar o que eu fiz 5 anos atrás, mas eu posso aprender e hoje eu fazer diferente, porque o que eu estou decidindo hoje vai refletir em quem eu quero ser daqui 5 anos. Maravilhoso, adorei relembrar isso aí, porque me deu uma energia muito boa quando você falou. Então, é uma possibilidade para todo mundo, independente da época que você está na sua vida. Eu não quero morrer agora não, né? Tem muitos 5 anos ainda pela frente. Então vamos começar agora. Exato, né? Exato. Campelo, vamos aproveitar esse gancho aí. Vamos fazer um intervalo? Vamos sim. Então eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta hoje, segunda-feira, aquele dia de termos esse bate-papo cheio de ensinamentos, cheio de evolução, né, Campelo? Porque quando fazemos essa reflexão, a gente evolui mesmo. Isso é verdade. Com E eu toda quero certeza. aproveitar aqui, então, alertar assim, a todos que estão nos assistindo, que hoje é dia do vestibulando. Olha, já tá ligado eu não sabia, dia do vestibulando. Dia do vestibulando. Oh, que época importante em nossa vida. Exato, É uma época de muita pressão. E olha só, que bom que você lembrou, porque eu acredito, Campelo, que tudo que nós conversamos aqui, se uma pessoa que está nesse momento da vida pegar essas informações, essas ferramentas, pode ter certeza que vai ter um desempenho melhor, porque é uma questão de preparação emocional. Exato. A gente fala vestibulando, né? Mas assim, você que está prestando por um concurso ou concorrendo a alguma vaga, então aqui assiste os programas anteriores e a gente dá várias ferramentas para a pessoa se preparar exatamente na questão emocional, né? Para elas terem um desempenho melhor e tudo mais. Faz muito sentido isso. Às vezes não é só aquela questão do conteúdo em si somente. Você ter uma preparação emocional para você chegar ali naquela prova, o seu olhar até para as questões é diferente. Eu já estudei muito, Ave Maria, eu sei a pressão que é complicado. Você lembrou? Fiquei até saudosista agora, porque eu sempre estudei escola pública aqui, né? Estudei no Raimundo Pinheiro da Silva, lá no Cochipó da Ponte, e no Vera Pereira do Nascimento, no Grande Terceiro. Sim, conheço, nossa. E, olha, talvez até alguns telespectadores lembre disso. A gente tinha orgulho da escola que a gente estudava, né? Então era escola pública, a gente tinha orgulho. Sim. E fazer vestibular na época era difícil, porque tinha que escolher uma matéria, uma disciplina, uma cadeira, e tinha que estudar bastante. Mudou um pouco o sistema, né? Agora eu não sei muito bem como é que tá até, né? A gente fica um pouco distante disso, mas agora é o Enem, né? Agora é por Enem, agora abriram as concorrências, eu vejo pelo meu filho, né? Quando ele passou no Enem, ele tinha oportunidade de estudar em várias faculdades do Brasil. Olha que legal. Né? Então, por exemplo, na minha época, se eu tivesse uma nota 80, por exemplo, para um curso aqui em Mato Grosso, eu poderia ou não entrar nesse curso. No outro estado, eu ficaria em primeiro lugar algumas vezes. Olha só. Né? Ou em último, dependendo do estado ou coisa parecida. Era bem complexo. E eu sou de uma geração que 6 alunos de uma escola pública passou no vestibular na Universidade Federal de Mato Grosso, na época que eu fiz. Olha! Era muito difícil, porque naquela época tinha as escolas particulares e elas tinham os cursinhos, eles preparavam muito aquelas pessoas que tinham condições de estudar lá. Sim, claro. E na nossa época eu não tinha condições, e nós 6 não tínhamos condições. A gente passou no vestibular por meio do que a gente aprendeu no ensino público. Olha, que maravilha, um exemplo muito bom, e também é um chamado que teria que voltar esses tempos, né, de glória da escola pública, que era o melhor ensino na época. Eu também acredito. Pública. Eu acredito que uma nação só vai para frente por meio da educação, né? Educação, saúde, entre outras coisas mais, mas a educação principalmente. Né? Então, enfim, parabéns aos vestibulandos. Parabéns aos vestibulandos. Boa sorte. Sucesso. Sucesso nessa caminhada que está apenas começando. Aprenda aqui as nossas técnicas para você ter uma melhor performance. Com certeza. Já adquirir aí esses conhecimentos que mudam a vida com toda certeza. Campelo, vamos continuar? Vamos. Então, Elga, ok, eu tenho consciente de positividade? Tenho. Olha lá que eu fiz, o meu deu 52, 65, 75, 80. Vai sair as porcentagens lá no relatório. No relatório da avaliação. Onde fazer essa avaliação? Você pode ir lá na minha página da internet, que lá tem. No seu site? No meu site. Vamos colocar aí já, para as pessoas terem a informação já. Tira uma fotinha, anota já. Já coloca lá. Qual que é seu site? www.carloscampelo.com. Perfeito. Lá eles conseguem acessar. Lá tem o teste, pode fazer o teste do consciente de positividade e dos sabotadores. É importante fazer os dois. Por qual motivo? Para a gente saber o seguinte,
que esses sabotadores estão fazendo no meu dia a dia que estão, logo, me sabotando para eu não conseguir realizar os meus objetivos, para eu não conquistar as minhas metas, ou para eu continuar tendo os mesmos resultados que eu estou tendo e são resultados que eu não estou satisfeito. Entendi. Um dos principais que todos nós temos é o crítico. Crítico. É o crítico. Esse todos nós temos. Entramos nos sabotadores agora. Ele é um dos, exatamente, é um dos sabotadores. Isso. Ele pode, aí com o percentual, vamos dizer que deu 60%. Ou seja, 60% do meu tempo eu estou tendo pensamentos positivos. Os outros 40% negativo. O que os sabotadores estão fazendo para eu não ser mais otimista, para eu ser mais pessimista? Sim. O primeiro que a gente tem, que todos nós temos, é o crítico. O que o crítico faz? Ele se reveste de um fundo de verdade. E aí vem aquela questão assim... Vamos exemplificar? Então, o que eu falo, o que eu penso, o que eu acredito, eu falo como verdade absoluta e pronto, e não se fala mais nisso. Entendi. Então eu falo que aquilo é uma verdade e aquilo não muda. Eu sou... É uma pessoa que acaba derrubando... Eu sou desastrado. Eu não vou conseguir. Em determinada situação. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir. É pesado, né? Falar isso não é para mim, não vou conseguir. Isso aí são palavras que eu nunca uso. Jamais. Mas a grande maioria das pessoas, consciente ou inconscientemente, usam. Já falam do vestibular, já fala, eu não vou dar conta, eu não vou passar. Uma outra, Helga, que é triste, nossa, como eu sou burro. Jesus, não, essa é demais, não Mas, pode. Helga, alguém não pode falar isso de si próprio. Não só de si próprio. Algumas vezes os próprios pais fazem com os filhos, quando o filho erra alguma coisa. Fala assim, inconsciente. Não está querendo julgar a pessoa, criticar a pessoa, ou criticar o próprio filho. Nossa, mas como que você é burro? Sim. Ou um amigo, ou um familiar. Nem de brincadeira. Igual amigo. Às vezes amigo tem um certo tipo de comportamento de brincadeira que eu também não gosto, sabe? Eu acho que independe da situação, descontração, acho que tem palavras que a gente não se deve usar. Palavras, situações, coisas assim que é totalmente sem sentido. E você falar de brincadeira e realmente... O que aconteceu com aquele MC que faleceu semana passada? O que foi aquilo, Campelo? Já conseguiu refletir sobre aquilo? Uma brincadeira sem graça dos amigos. Meu Senhor. Trancaram ele num quarto com meninas e tocaram campainha falando que era a namorada ou a esposa dele, ou coisa parecida. Ele se assustou, ele tentou escalar de uma sacada para outra sacada, para fugir do problema, fugir da situação que os amigos... Jesus, eu não acredito 23 que anos. Foi isso. Sabe? Que brincadeira Então, sem quantas graça. brincadeiras a gente faz no dia a dia com os outros, com familiares, com os filhos da gente, e a gente não percebe que é totalmente sem graça, desnecessário, e que pode plantar na cabeça da pessoa um pensamento sabotador que a pessoa pode passar uma vida inteira não conseguindo alcançar alguma coisa porque ela se acha burra, se acha incapaz, se acha que não é merecedora. Mas nós somos responsáveis, voltando na situação do MC. Eu nem teria amigos desse tipo que fariam isso comigo. Você entende? Entendo. Nem teria. Isso é impossível acontecer. Alguém que tivesse um tipo de comportamento sem noção desse jeito, tipo... Como é que que tipo de brincadeira? Eu não sabia disso. Eu estou colocar numa situação constrangedora, né? Abismada com essa situação. Eu achei que ele tinha tentado pular na piscina. Já teve um caso no passado que parece que ele pulou na piscina, mas era do andar mais baixo, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, ele já não tinha esse medo, talvez, né? Lógico, de pular de um local assim, mas no caso ali, não tem como julgar, não tem como saber, é complicado. Saber que isso aí também é nossa responsabilidade. Saber com quem você anda, saber o que você permite.
Porque na Exato. realidade pode acontecer alguma situação desse tipo aí, infelizmente. Uma tragédia. Uma tragédia. Menino Exato. tão novinho, eu fiquei assim bem chocada com a Que situação. uma tragédia dele foi a morte. Mas e quantas tragédias que talvez a gente, na nossa palavra, a gente está acabando com a vida de uma pessoa, não deixando ela... E às vezes para você ser legal, você não reprime aquela situação. Isso. Do amigo, ai, não deixa não, reprime na hora. Fala negativo, não fala assim comigo não, você gosta de mim? Fala não, tá? Por favor. É o ato de aprender a falar não, né, para muitas coisas. O não, a gente reprime o não sempre, mas às vezes ele é necessário em certas situações. Eu acho que grandes situações. Grandes situações. Eu tenho outro exemplo que eu posso falar, inclusive aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela criou um neto como filho, por circunstâncias da vida, né? Uma vez ele ligou para ela, já diversas vezes tinha ligado, ligou para ela, falou que estava num determinado estado, foi na praia, gastou dinheiro, estava sem comer. Aí ela falou não para ele, que não tinha dinheiro para mandar para ele. Ela ficou muito mal de ter falado isso. Passaram-se os anos, eu fui com ela para essa mesma cidade, a gente foi encontrar, né? Esse que é meu sobrinho, mas foi criado como irmão, tudo mais, ele estava como gerente de um restaurante. Sabe o que ele contou? Olha para o lado dele. Naquele dia que ele ligou para ela, que eles tinham gastado o dinheiro, que eles estavam sem comer, como ela não tinha, eles foram no restaurante, sentaram, comeram, depois falaram para o dono que não tinha dinheiro, mas que estavam lá prontos para trabalhar. Se tivesse lá, podiam lavar os pratos, podiam limpar o restaurante, tudo mais para pagar a comida. O dono do restaurante falou, então tá, então vocês vão fazer. Gostou do meu sobrinho. Olha só. Contratou o meu sobrinho. Ele começou lavando o prato, depois passou a atender, acabou como gerente do restaurante. As pessoas, né, valorizam a honestidade, nesse caso, não é verdade? E se minha mãe não tivesse falado não e tivesse mandado dinheiro? Sim. O que ele teria feito? Ele teria tido essa oportunidade dele se transformar no gerente do restaurante? Acredita? Nossa. E o quanto que a minha mãe se penalizou de ter falado não para ele? Mas é uma lição. É uma lição. Então são várias lições e a gente tem esses 10 sabotadores, a gente tem o crítico. Nós falamos do crítico. Tem mais 9. Nós temos de autorrealização. Você já falou. Vamos dar uma pincelada rapidinho. Tem o de autorrealização, a pessoa que precisa realizar muito, muito para provar o valor dele. Tem o insistente, que fica lá em cima de uma coisa, que fica lá, mesmo não dando certo, fica lá insistindo em cima. Tem Isso é uma boa pauta, esse dos insistentes, né? Às vezes você pode até se encontrar nessa situação e não perceber. Se eu te falar que cada um dos sabotadores, acho que dá um programa inteiro. Porque depois não tem os sabotadores, Sim. Depois não tem os sábios para saber como é que a gente lida com esses sabotadores. Tem que continuar esse assunto, Campelo. Vamos. Tem bastante coisa, vamos falando, sim. mais assim detalhadamente, porque passar por esse tema, assim, dando uma pincelada é injusto. A gente tem que realmente... Ele é rico. Ele é rico. Então, ele vai ao encontro justamente daquilo que conversamos no início da nossa conversa, que é sobre ele faz parte da rotina. Esses assuntos, esses sabotadores, acontecem em vários momentos da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia, entendeu? Sim, Olga, se a gente colocar que se o ponto-chave é 75%, significa que 25% a gente está com pensamentos não tão bons. E ali vão estar alguns dos 10 sabotadores, mais ou menos fortes, impactando. Então vamos continuar? Vamos continuar. Então, na próxima segunda, a gente já dá uma detalhada em... Vou começar. Vou organizar um pouco. Na próxima segunda, a gente começa a falar de um assunto base para a gente dar entrada neles na outra segunda. Então, fechou. Combinadíssimo, Campelo. Olha só, é tanto assunto que a gente tem que interromper no meio. Mas, olha, sempre é ótimo iniciar a semana com você. Adorei o tema, adorei o bate-papo e até a próxima. Até a próxima. Excelente semana a todos. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão?
Atenção, aproveite a oportunidade, pegue seu celular, aponte a câmera agora aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição, então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.